Lance o seu pão sobre as águas, versículo 1, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobreviverá sobre a terra. Glória a Deus. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. E se uma árvore cair sobre o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Deus, fale conosco de uma forma grande, Pai. Fique à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, quem escreveu esse texto aqui foi Salomão, e Salomão foi um dos homens mais sábios que teve aqui na face da terra. E a sabedoria dele se destacava em muito. E ele fala aqui que lançar o pão sobre as águas, ele tinha na estrutura que Deus levantou ele para fazer o templo, para construir as coisas. Ele era um homem visionário. Ele pegava o trigo e ele fazia exportações para muitos lugares. E aí ele vendia, ele comprava, e Deus o prosperou de uma forma sobrenatural. Ao ponto, irmãos, dele ter para si e para abençoar outras pessoas. E o texto está dizendo no versículo 2, reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Aqui eu lembro de José, quando veio fome, Deus prosperou a José no Egito, e José foi um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Deus está falando para você que ele vai te abençoar, ao ponto de você ser um canal para outras pessoas. Amém? Você segura essa palavra? Toma posse em nome de Jesus. Então Deus, ele faz você agir com fé. É um ato de fé aqui, lançar o pão sobre as águas. E ali a Bíblia fala que depois ele vem e reparte com 7 e até mesmo com 8. Porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Deixa eu te contar aqui um testemunho meu. Há muitos anos atrás, eu lembro que eu saí para pregar e eu não tinha nada em casa. Eu falo aqui de mais de 20 anos atrás. E eu não tinha nada. Só o gás. E eu lembro que eu fui pregar, o Espírito Santo falou para mim assim, olha, eu visitei a sua casa e toquei em um casal para levar para você, para levar para sua família um mantimento. Eu estava desempregado, não estava trabalhando na época. E eu não tinha dinheiro, não tinha um recurso. Mas eu servi o Deus que era o dono do recurso. Talvez você não tenha um recurso nessa noite, mas o Deus que é o dono do recurso está provendo para você, amém? E o que aconteceu, irmãos, quando eu voltei da pregação, que o Espírito Santo falou para mim que Deus já tinha visitado o meu lar, quando eu cheguei na porta de casa, eu vi o barulho da panela de pressão chiando. O feijão estava na panela de pressão e tinha uma feira de tudo que você imaginar. E aí eu entendi que Deus ele tem cuidado de nós nas mínimas coisas. Talvez você tenha olhado assim, Senhor, o que eu tenho nas minhas mãos não é o suficiente, mas Deus vai prosperar. Lance sobre o Senhor. Lance a sua vida sobre o Senhor, os seus sonhos sobre o Senhor. Porque Deus vai cuidar e vai te prosperar para você ter para repartir com outras pessoas. Com o familiar, com aquele que está precisando. E existe 2 fases na vida do cristão, irmãos. Existe a fase do receber e a fase do dar. A fase do receber, você está naquele período da prova, naquele período da luta, que você olha assim e fala, meu Deus, eu estou daquele jeito, Senhor, esperando o anjo mover as águas. E existe o período que você está para dar, que você é um instrumento, um canal de Deus, e você entende que não é você. Você entende que o que está passando por suas mãos é aquilo que aconteceu com os discípulos. Segura essa revelação que Deus me trouxe aqui agora, para os irmãos. A Bíblia fala que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Não foi discípulos, foi Jesus. Mas os pães passou das mãos dos discípulos e foram até as pessoas. Tem hora que Jesus multiplica a sua prosperidade, a sua bênção, para fluir através das suas mãos. O pão não é seu. A bênção não é sua. A bênção vem do Senhor. Mas quando chega nas tuas mãos, Deus ele faz você repartir com 7 e também com 8.
O próprio Salomão, ele era um negociador, ele sabia negociar, ele sabia comprar, sabia vender. Ele era um homem próspero, onde ele tocava, Deus prosperava. E assim Deus quer fazer com você. Então, o que Deus está falando com você? Existe o período de você receber, você está recebendo. Deus está tocando no coração de alguém, Deus está criando uma situação. Agora existe o momento de você dar, é onde o Senhor traz nas suas mãos e ele fala, agora abençoa. E quantas vezes já aconteceu comigo, irmãos? Deus mover e falar comigo assim, abençoa tal pessoa. Pega o dinheiro que você tem e abençoa tal pessoa. Estou falando isso aqui, não é porque estou citando nomes, mas é para você entender que é para a glória de Deus. Como é que o Espírito Santo trabalha? Quantas vezes o Senhor falou para mim assim, leva numa loja e compra uma roupa. Abençoe meu servo com um sapato, com um terno. Quantas vezes eu tive essa alegria, irmãos? Isso é uma alegria de você saber que através de você, Deus, você lança um pão sobre as águas, você lança aquilo que você tem sobre as águas. Você negocia, você prospera. E aí agora, através de você, você está sendo agora em outra fase. A fase do dar. A fase do abençoar. Eu contei aqui outro dia e eu conto, isso é um testemunho que eu levo pro resto da minha vida. Eu precisava de comprar um pão e o leite. Meu filho Samuel era pequeno. E eu saí para ministrar e orar na casa de uns pastores. Quando eu cheguei lá, a mãe, eu tinha feito uma oração e falei, Senhor, abençoe, Senhor, Pai, prepara para mim o dinheiro do pão e do leite. Foi a minha oração. Isso já era de noite já. Quando eu cheguei na casa dos pastores, Deus me usou para falar com eles, aí uma senhora chegou para mim com R$5 e falou assim, olha, meu filho tem 21 anos e ele era bebezinho. E ele chegou e falou assim, ela chegou e falou para mim assim, olha, toma aqui esse dinheiro aqui, pastor, que Deus mandou eu te dar. E aí quando eu peguei, eu falei, não, mas não precisa. Ela falou assim, não, mas se eu não... Presta atenção, irmãos, que eu vou falar, isso aqui é muito forte. E se eu não te der esse dinheiro aqui, se o senhor não receber, o senhor está atrapalhando a minha colheita, porque é uma semente que Deus mandou eu plantar. Então Deus tinha falo para plantar aquela semente no coração dela. E quando ela falou isso, ela me desarmou. Eu fui lá e recebi. Quando eu saí de lá, eu lembrei da minha oração. Então tem muita gente, irmãos, que está orando, pedindo a Deus para Deus suprir, para Deus enviar, e de quem Deus vai usar vai ser você. Você vai ser o instrumento de Deus, você vai ter essa alegria de repartir, porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra, irmãos. Aqui está falando, você pode ser, você não sabe o dia de amanhã, mas não vou falar que vai vir coisas ruins para você. Mas Deus está falando assim, que tem muita gente que está precisando, muita gente que Deus vai te usar. Jesus abençoou os 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou e deu para os discípulos, e os discípulos foi abençoando a multidão. E assim vai ser você, em o nome de Jesus. Mas é o que a Bíblia fala no versículo 3. Se as nuvens estão cheias, derramam chuvas sobre a terra. Amém, irmãos? Deus está derramando chuva sobre a tua vida. Oh, glória! Deus está derramando chuva de bênção sobre você. A chuva de Deus está te alcançando. A chuva de Deus está vindo sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Quero te convidar, você que está entrando pela primeira vez, nós temos aqui todos os dias live, todos os dias aqui tem uma palavra de Deus durante o dia para você. Então se inscreva nesse canal, amém? Glória a Deus, porque é bênção, é Deus abençoando a tua vida. Então aqui a Bíblia está dizendo que Deus está derramando chuva, as nuvens estão cheias, Deus está falando assim que Ele está abrindo as comportas dos céus. As nuvens estão cheias para você. Então vai vir a chuva de Deus. Diga assim, vai vir a chuva de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Escreva assim, ó, eu tomo posse dessas chuvas, em nome de Jesus. Escreva aí. E o que a Bíblia está dizendo assim? Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. O Senhor está falando assim que essa chuva é tão forte que nem as árvores vão aguentar. E o que eu olho aqui, irmãos, ó, que eu não tenho domínio do que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas Deus está falando para você, aleluia, Pai, glória a Deus, que tudo está nas mãos dele. O domínio está sobre ele, amém, irmãos? Ele domina tudo, para a glória do Senhor. Mas é o que a Bíblia fala, se vem chuva, eu tenho que plantar. Quem somente observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Quando a pessoa, irmãos, vai, um produtor, uma pessoa que tem ali sua fazenda, ele não fica pensando, será que vai vir chuva? Ele planta. Ele planta.
Presta atenção. Eu vou dizer para você de forma clara, eu não estou aqui para pedir dinheiro para você, não. Não é isso, não. A intenção não é essa. Mas o Espírito Santo vai falar ao teu coração onde você vai plantar. Quem são as pessoas que você vai plantar? Quem é que você vai ajudar essa semana? Quem é que você vai ser um canal de bênção? Porque a chuva de Deus vai vir sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Então o Senhor está dizendo aqui assim, olha, quem somente observa o vento nunca semeará. O que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Então, quer dizer, eu preciso ter atitude. E aqui eu quero entrar também para os irmãos, dizendo, irmãos, que Deus é o Deus que abre a porta. Você que está precisando de uma porta de emprego, você que está precisando de quitar suas dívidas, Deus vai criar a situação. Agora você precisa ter atitude. Porque tem gente, irmãos, que ele só observa as coisas. Deus abre as oportunidades, abre a porta e ele não passa pela porta. Ele não faz a parte dele. Então a parte dele é o que? É plantar. Todas as vezes que você planta na vida de alguém, vai vir uma colheita sobre a tua vida. Preste atenção. Eu vivo isso, irmãos. Eu vivo isso. Deus manda eu plantar. A plantar o quê, pastor? A semente. Que semente é essa? Irmãos, a semente pode ser um alimento, a semente pode ser uma roupa, a semente pode ser uma quantia em dinheiro. Quando você ajuda outras pessoas, quando você honra outras pessoas, o próprio Deus cria situação para te honrar. O próprio Deus cria situação para abrir comportas dos céus, para vir bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque as pessoas, elas conhecem a bondade de Deus através das nossas atitudes. Jesus falou assim, olha, quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive frio, me deste de vestir. Quando eu tive preso, me visitaste. Mas, Senhor, quando isso aconteceu? Quando você fez para um dos meus pequeninos. Então, o que adianta vir todo o recurso sobre a sua mão e você não abençoar ninguém? O que adianta vir todas as bênçãos nas suas mãos e você reter? Eu vou te contar aqui um que aconteceu com um patrão da minha mãe há muitos anos atrás. Eles eram um casal e eles eram muito ricos. Só uma fazenda dele uma fazenda menor valia R$1 milhão. E aí o que aconteceu? Ele tinha várias fazendas, ele passou tudo pro nome dele. E ele usou de esperteza. E aí ela entrou com um advogado e tal, para querer reaver também a parte dela. O que aconteceu? Ele estava em uma dessas fazendas, de muitas fazendas, de empresas, e estava tudo no nome dele. Ele não deixou nada para os filhos e nem para a esposa. E aí veio umas abelhas e começou a ferroar ele. Ele caiu e morreu. Não levou nada. Não levou nada. O jovem rico, o problema não é ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O jovem rico amava mais o dinheiro do que o próprio Deus e as pessoas. Jesus confrontou ele e falou assim, ó, você quer ter a vida eterna? Porque ele falou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aí o Senhor falou, guarda os mandamentos. Ele falou, já guardo desde a minha infância. Aí o Senhor falou, então faz isso, ó. Pega a sua riqueza, vende e dê aos pobres. O Senhor estava testando a fé dele. Mas a avareza estava no coração dele. O problema não é ter dinheiro, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Deus está falando para você que ele vai derramar bênçãos na área financeira, sobre a tua vida, ele vai te prosperar. Mas para você ser um canal para outras pessoas. Porque o dinheiro, irmãos, ele é uma ferramenta. O dinheiro não é o seu Senhor. O dinheiro é um instrumento que Deus ele faz para abençoar as nossas vidas e outras pessoas. Se você entender isso, Deus vai te prosperar. Aquilo que você mais busca é aquilo que você vai menos ter. Se você ama o dinheiro mais do que tudo, se você coloca o dinheiro acima das pessoas, se os seus relacionamentos são feitos por interesse financeiro, você não vai ter prosperidade. Deus está procurando pessoas confiáveis para ser mordomo dele. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo para você que o mordomo é aquele que cuida. Nós só cuidamos das bênçãos do Senhor.